Avançando lá para a página número 75, nos deparamos com as operações com monômios, certo, galerinha? Então, por exemplo, o item A, aí, né, nós temos dois monômios, e em particular uma adição entre eles. Temos os dois monômios e uma adição entre eles. Para fazer adição de monômios, temos que levar em consideração, né, tanto adição como subtração, na verdade, que esses monômios têm uma mesma parte literal. Se nós analisarmos aí, de fato, eles têm a mesma parte literal, que é o que? As mesmas letras, nesse caso x, e o mesmo expoente, ou seja, 4. Então, nesse caso, é possível fazer essa adição. E para fazer essa adição, lembre, na adição ou na subtração, que nós vamos ver daqui a pouco, né, nós mantemos a parte literal, não mexemos nem com as letras, nesse caso nem com o x, e nem com o seu expoente. A pegadinha do malandro é aí, não somamos os expoentes, tanto em soma como em subtração de monômios. Nós só mexemos aí na parte numérica, no coeficiente numérico. Então eu faço essa soma aí de 3 mais 12, obtendo aí 15. Já o x à quarta, ele é mantido, certo, pessoal? Eu vou continuar aí com x, né, elevado a 4. Beleza, galera? Eu não mexo aí, né, com essa parte com a parte literal, certo, galera? Então, eu tenho aí 15, que foi a soma dos dois coeficientes, e x à quarta. Beleza, galera? Avançando aí para o item B, nós temos aí o que? 3 monômios, e uma subtração e depois uma adição. Então, vamos lá. Por exemplo, o primeiro monômio que tem a parte literal x, ele é distinto dos outros dois, né, que tem y na parte literal. Então, no fundo, o primeiro monômio nós não podemos aí mexer com ele, certo, galera? Porque ele tem a parte literal diferente dos outros dois. Já os outros dois possuem a mesma parte literal, y e y. Significa dizer que eu vou poder sim operar com eles dois, certo? Lembrando que o coeficiente numérico desse y é 1, então, portanto, eu vou ter aí, né? Eu devo 2, ou seja, menos 2, e pago 1, mais 1. Então, eu vou continuar devendo 1, né? Então, mais 1 y, certo, pessoal? Ou simplesmente y. Nesse caso aqui, vejam que eu tenho uma subtração de dois monômios, né? Só que esses monômios agora, por sua vez, não são semelhantes. Aí. Um tem parte literal x, outro y. Então, nessa situação, eu faço o quê? Eu mantenho a expressão do jeito que está aí, eu não altero mais. Né? Por quê? Porque subtração e soma de monômios só é possível quando a parte literal é igual. Indo para o item C, nós temos uma subtração de monômios. Veja que nessa situação os monômios aí são semelhantes, x, y. Lembrando que o coeficiente aqui é 1, né? E aí na subtração eu posso manipular os coeficientes numéricos. Vou obter assim, né, 8, 9 menos 1, 8, e mantenho aí a parte literal. Beleza, galera? 8, né, x, y. Beleza. Avançando para o item D, veja que nós temos agora a multiplicação de monômios. Certo, galerinha? Na multiplicação, eu não preciso dessa coisa de ter a mesma parte literal. Não. Vou fazer o quê? Eu multiplico aí os coeficientes numéricos normalmente, né, obtendo aí 6, e a parte literal eu vou fazer uma análise. As letras são iguais, nesse caso sim, ó, x e x. Então, como as letras são iguais, na multiplicação de monômios, eu conservo a letra e agora sim é que eu manipulo os expoentes. E na multiplicação de monômios, para os expoentes eu faço uma soma. Então, eu vou obter aí 6x elevado a 5. Eu somo os expoentes, né, na multiplicação de monômios que têm as mesmas letras. Beleza, galera? Avançando para o item E, que nós temos a divisão. Na divisão, faço algo parecido. Né? Eu observo os coeficientes, eu faço a divisão dos coeficientes numéricos. Vou obter quanto aí? 8. Né? E a parte literal também faço aquela análise. As letras são iguais? Sim. Então, o que é que eu faço? Conservo a letra e aplico nos expoentes o inverso do que eu faço lá na multiplicação. Na multiplicação eu não somo expoentes, então eu faço o contrário, o oposto da adição, que é o que mesmo? Isso, né? Eu vi daqui, subtração. Então, eu diminuo os expoentes, obtendo assim 8x elevado a 8. E
E na potenciação, certo, galerinha? O que é que eu faço? Eu pego o coeficiente numérico e elevo ele ao expoente principal. Nesse caso aí eu faço 3 elevado a 4, que é o expoente aí em destaque. E no que diz respeito à parte literal, eu faço o quê? Eu pego o expoente lá da parte literal, né, do x, veja que o expoente do x é 3, e eu multiplico esse 3 pelo 4, que é o expoente principal. Quando eu resolvo essas potenciações aí, né? Aqui 3 elevado a 4, eu vou obter aí 81. E o x aí, seu expoente agora será quanto? 12, né? Isso mesmo. E aí é isso, galera. Os demais itens, eles seguem nesse mesmo formato como vimos aqui nessas operações, né? Por exemplo, se formos aqui para o item I, né? Indo para o item I, nós temos aí, né, que o resultado será menos 4x ao quadrado, já que eu tenho subtração de monômios semelhantes, certo, galerinha? Indo para o item K, nós temos aí, né, que nós vamos pegar a soma desses coeficientes numéricos, então vamos obter aí 12x elevado ao quadrado e y, já que na soma e na subtração nós conservamos a parte literal e manipulamos só com os coeficientes. Nesse item L nós vamos manter, já que nesse caso eu tenho soma, e na soma eu tenho que garantir que a parte literal seja igual. Isso mesmo, né? Não é igual, então eu tenho que manter isso aí, não dá mais o que eu fazer. Nessa multiplicação de monômios aqui, eu multiplico normalmente os coeficientes, obtendo 24. Como nesse caso as letras são distintas, R e S, eu não somo expoente, como eu fiz lá no item D. Eu simplesmente junto as duas letras, né? 24, R e S. No item N, nós temos aí que vamos dividir os coeficientes, né? Então, 12 dividido por 2, 12 dividido por 6, né? Obtendo aí 2. E como eu só tenho parte literal visível no primeiro monômio, no segundo não aparece, então nesse caso eu vou manter essa mesma parte literal aí. Beleza, galerinha? Lembrando, né? No fundo esse 6, né, que é um número real, ele pode ser escrito como o quê? Como x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é 1. Né? E 1 vezes 6 é o próprio 6. Então, eu posso escrever 6 como 6x elevado a 0. Já que, repito, né? X elevado a 0 é 1. Né? E aí, como eu tenho no fundo uma multiplicação, né? 6 vezes x elevado a 0. E como x elevado a 0 é 1, e 6 vezes 1, 6. Então, no fundo, o que eu fiz aqui foi diminuir os expoentes. 2, conforme nós fizemos no item E, né? 2 menos 0. Ou seja, mantive o próprio expoente 2. Certo, galerinha? Neste item O aí, nós teremos, né, a soma e depois a subtração. Os três monômios são semelhantes. Então, fazendo isso aí, né, 7 mais 3, 10, menos 4, 6x. Nesse item P, a potenciação aí, né, eu levo o coeficiente numérico ao expoente, menos 2 elevado a 4. Então, fazendo essa conta aí, eu vou obter 16 positivo, certo, pessoal? Base negativa, expoente par, lá do sétimo ano, resultado positivo. E aí, na parte literal, eu vou fazer o seguinte: o x, o expoente dele não aparece, então é 1. Então, eu multiplico esse expoente do x pelo 4, obtendo assim 4. O y aí, o expoente dele é 2, e eu multiplico esse expoente 2 pelo 4, obtendo assim 8. Beleza, galerinha? E por fim, nós temos aí também o item G, né, que é também potenciação, a mesma coisa. Menos 2, que é o coeficiente numérico, elevado ao expoente principal, que é o 3. Nesse caso, como a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado continua negativo, então menos. 2 elevado a 3, né, que dá 8. E a mesma coisa eu vou fazer com os expoentes aí das letras da parte literal. O x, né, expoente 1, então 1 vezes 3, 3, né, no expoente do x. E o y, expoente dele é 2, então multiplico 2 vezes 3, ou seja, obtenho aí 6. Certo, galerinha? Esses itens J e H, eles têm uma particularidade. O H nem tanto, né? Porque aí o H eu tenho divisão de coeficientes numéricos, então eu vou obter aí 5, né? 25 dividido por 5, 5. E o x, no fundo eu posso aplicar o cancelamento, já que
Eu tenho expoente 1 no primeiro x, expoente 1 no segundo x. Então, quando eu diminuo isso aí, 1 menos 1, obtenho 0. Né? Então, lembrando, né, que na divisão, quando as letras são iguais, eu conservo a letra e diminuo os expoentes. Então, vou obter 0. Só que no fundo, é a mesma coisa lá que nós falamos no item N. Né? 5 vezes x elevado a 0. Só que x elevado a 0 é a mesma coisa que 1. E no fundo, 5 vezes 1 é 5. Então, por isso que eu disse que vocês poderiam cancelar. Né? Aquela propriedade do cancelamento. Ela surge disso aí. E o item J, né? Veja que o item J ele tem um expoente negativo. Então, no expoente negativo, eu vou ter que inverter o coeficiente numérico, né? Ou seja, eu tenho aí, né, 2/3, então passo a ter 3/2. E o que é que acontece? Beleza, eu tenho o inverso do coeficiente numérico e também eu vou ter o inverso da parte literal. E é aqui onde entra uma particularidade, porque lá, embora não aparecesse, o denominador do x é 1. Sempre o denominador de qualquer letra, quando não aparece o expoente, é 1. Mas, nessa situação aí, né, que eu tenho o expoente negativo e eu tenho que inverter a base, nesse caso eu vou obter 1 sobre x, né, o x no denominador. E aí, galerinha, é onde está uma particularidade. Eu tenho duas frações, então beleza, né? Multiplicação de frações. Nós já vimos aqui em outras situações, né? Multiplico numerador por numerador, né? Obtendo 3, aí 3 vezes 1, 3. E denominador por denominador, obtendo 2x. Só que a questão é, esse x agora, ele aparece aonde? No denominador. Então, uma pergunta para nós aí, né, e respondermos brevemente no futuro é: será que esse resultado nessa situação aí do item J de fato é um monômio? E aí, galera? Então fica aí essa curiosidade para vocês e brevemente estaremos respondendo a mesma. Beleza, galerinha? Então é isso, né? Estamos juntos aí. Espero que vocês tenham compreendido aí esses principais tópicos relacionados aos monômios, tanto a questão dos aspectos principais lá, partes do monômio, grau de um monômio, monômios semelhantes e essas coisas aí relacionadas principalmente aos termos semelhantes, né, fortemente devem ser compreendidas para que possamos pegar as ideias aqui nessa questão de operações com monômios. E aí é isso, galerinha. Um abraço, estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau, viu, gente?